Fala aí, meu amigo. Então se liga só. Agora a gente vai resolver o exercício de número 11. Acompanha a leitura para a gente entender o que se pede. Então se liga, ó. No esquema ABCD, representa uma seção transversal de um tanque de profundidade H, tá? Cheio de água. Um observador inicialmente em D, na posição D, aqui, certo? Começa a se afastar do tanque na direção DE. Então ele vem aqui para a posição de trás. Deixa eu botar de outra cor. Na posição E, tá? Então ele se desloca do ponto D para o ponto E. Chamando de H1 e H2, respectivamente, as profundidades aparentes do ponto B para o observador em D e E, então o D vai ser uma profundidade H1 e o E vai ser uma profundidade H2, tá? Pode-se afirmar que, então ele quer saber quais pontos vão ter aparentemente uma profundidade maior, em função da observação do rapaz aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente tem é o seguinte, ó. Primeiro, deixa eu botar aqui de laranja. Primeiro nós temos aqui a profundidade H1, certo? A profundidade normal é H, certo? A profundidade H já é o normal, certo? O B está numa profundidade real H. Uma coisa é a profundidade B real, outra coisa é a profundidade que o observador está percebendo em função da posição que ele está observando, tá? Então, o que a gente tem é o seguinte, ó. Se a gente fizer uma projeção aqui, naturalmente, do ponto de vista dele, como a água, vai sofrer uma refração, né? A luz vai sofrer uma refração da água para o ar, então a gente sabe já que vai ter um desvio, tá certo? Então, para o ponto, vamos botar aqui para o ponto, não tem a ver com esse ângulo da régua que eu estou mostrando aqui não, tá? Eu estou só fazendo uma projeção aqui, mais ou menos, para a gente ter uma noção do que vai acontecer. Então, ele vai ter aqui uma observação diferenciada, tá? Do ponto B, certo? Ele vai ver o ponto B, deixa eu botar aqui de rosa. Ele vai ver o ponto B aqui, ó. Uma coisa é o feixe de luz aqui, tá? Ele vai ter uma noção do ponto B um pouco diferente, certo? Porque esse feixe de luz, provavelmente, ele refrata, certo? Para cá, beleza? Isso aí eu estou fazendo a projeção, não é que o desenho tenha que ser esse não, tá? E aí, quando ele estiver no ponto da, da letra E, ele vai estar um pouco mais afastado, certo? E aí ele vai ter uma visão diferente, certo? Quando ele estiver mais para trás. Beleza? Então se liga só, certo? Se eu botar a régua um pouquinho mais para trás, botando a água, a luz incidindo no mesmo ponto, a gente consegue perceber aqui que o feixe de luz ele tem uma projeção um pouco mais para cima, tá? Pouca coisa, certo? Então, feixe de luz aqui também indicando a mesma coisa, certo? Então, a gente pode dizer aqui o seguinte, ó. Se o verde aqui é o H2, certo? E o rosa é o H1, certo? Então, a gente consegue perceber o seguinte, que a altura H é a maior de todas, porque é real, certo? A altura H é real, ela vai ser maior do que H1, certo? Que vai ser maior do que o H2, que é quando ele vê mais de longe, certo? Beleza? Então é isso daí, gente. Isso aqui, pela resposta óbvia, ele vai ter aqui, ó, letra E, tá? Então foi mais ou menos essa aí a projeção que eu fiz para poder entender o que estava acontecendo aqui, certo? Você tem aqui uma projeção que ele vai ver o fundo aqui nessa mesma coisa, né? Então, ele tem uma coisa é a profundidade real, outra coisa é a profundidade que o observador está conseguindo perceber.
Então, na posição D, ele vai ter uma percepção da profundidade um pouco mais alta, certo? Um pouco menor. E quando ele se afasta, essa profundidade, devido ao ângulo de visão, também vai diminuir mais ainda. Por isso que a profundidade 2 percebida no ponto E é menor do que a profundidade 1 percebida no ponto D, que é menor que a profundidade H, que é a real, né? Que é a verdadeira, do ponto A ao ponto B. Show? Beleza, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço.